Boa tarde, bom dia, boa noite, meu povo. Sigo com saudade de Drica Varini enquanto ela segue no Paraguai, se estribuchando aí pelo Jack Crona. Alguém precisa fazer isso. Não vi os jogos de hoje, não sei o que está acontecendo na Libertadores de futsal, mas da última vez que vi, tínhamos ganhado uma e perdido outra. Vou tentar contato com a Drica no final do dia, porque eu também vi que ela estava enfrentando uma grande enchente. Coisas que acontecem, né? Mas hoje eu não venho sozinha, venho acompanhada. Alguns de vocês já sabem, porque eu postei lá no Twitter. Inclusive, deixaram perguntas pra gente responder, serão respondidas no final. Mas estou aqui com o Matheus, do Pisou na Linha, pra quem tem Twitter. Matheus, seja muito bem-vindo. Primeira vez que você vem no NBA das Minas, né? Pô, obrigado, Agatha. Uma honra minha estar aqui. Eu admiro muito o trabalho de vocês. A gente já se falou em algumas oportunidades. Então, pô, tô muito feliz de estar aqui com você e, enfim, vamos conversar sobre os playoffs e o que tem acontecido. Se vocês ouvirem um barulho assustador no fundo do meu áudio, o furacão que está passando pela minha casa, mas eu acho que eu vou sobreviver. Antes de mais nada, Matheus, conta pra gente como que você criou sua página, o que te fez gostar de basquete. E, sinceramente, eu não sei se eu sei seu time. E aí, se você for o OKC, vai ser muito horrível da minha parte, né? Não, eu sou Cleveland Cavaliers. Pois é. Mas o pessoal de OKC gosta muito de mim porque eu geralmente faço um conteúdo babando muito vocês, aí acaba que eu fico como queridinho. Mas eu sou Cavs. Eu fiz o Pisou na Linha basicamente na pandemia. Eu fazia faculdade de jornalismo na época, mas né, todo o mundo parou naquela época. E eu acabei. Eu já gostava muito de NBA desde os primórdios. O meu padrasto é um grande fã de NBA. Então eu, desde moleque, acompanhava com ele, assim, assistia de rolê ali. E aí, nas finais de 2016, que o Cavs ganhou do Warriors e né, a super virada com o LeBron e tal, acabei me apaixonando, me aprofundando. E aí eu comecei a página naquela temporada da bolha. E a partir daí acabei não parando mais, né? Voltei pra faculdade, comecei outros trabalhos. Hoje em dia trabalho com basquete em si também por fora. Eu trabalho no Jumper Brasil também. Então, hoje a minha vida é basicamente tudo isso. Então, foi mais ou menos assim. Foi mais uma questão da pandemia para, tipo, tentar se manter ativo na atividade de jornalismo, né, entre aspas. E aí me mantive, enfim, isso me abriu portas em outros lugares e tal. Então, acho que falando mais do começo foi assim, foi mais uma coisa de ocupar a mente em hobby e que se tornou um Mas trabalho. assim, não vou aprofundar nessa questão sociológica da coisa e das páginas do Twitter, mas eu acho que é muito visível nos posts do pessoal do Twitter e tudo mais. Quem tem formação, você no caso que fez jornalismo, ou quem se preocupa em estudar, né? Porque eu sempre falo que é muito mais fácil a gente não saber das coisas. A diferença é se você estuda para descobrir, para aprender, ou se você vai continuar reproduzindo as narrativas que são apresentadas todo dia, né, pelas bolhas. E você é uma pessoa muito elogiada pelos seus textos, inclusive faço parte desse coro de elogios, mas desde o momento que você se interessa pelo basquete lá em 2016, na verdade, pelo Cavs, né, se apaixona de vez e entra mais de cabeça no mundo da NBA. Como você fez para consumir mais conteúdo, aprender sobre o jogo e, enfim, poder comunicar na sua página de uma forma, eu acho que mais responsável, né? Mais verdadeira com o que tá acontecendo de fato com o jogo. Cara, eu acho que eu comecei, assim, o meu primeiro contato de fato com basquete foi pelo NBA 2K. Por mais que seja meio louco de falar, foi o meu primeiro contato. Eu jogava muito, na época que eu era mais moleque ali, 2K13, 2K14 e tal. E como eu disse, eu já acompanhava por cima, assim, tipo, como um fã mais casual. Na época, assim, que eu me entendo por gente assim que eu comecei a assistir NBA de fato, 2010, 2011, só que era uma coisa mais do tipo, vou acompanhar playoffs e acompanho pra me divertir, né? E aí, assistindo né, 2016 foi o meu ponto de partida pra, tipo assim, pra assistir temporada regular, assistir, tipo, jogos todo dia, tipo, se tornar basicamente o meu esporte favorito.
Foi nessa época. E aí eu comecei a acompanhar mais a fundo, comecei a me aprofundar, consumia muito conteúdo a partir disso, tipo, Bola Presa, eu já li o Jumper, que é o lugar onde eu trabalho, eu já lia naquela época. Eu não consumia tanto conteúdo do Twitter na época, mas, por exemplo, já via vídeos do 2%, etc. Tinha aquela base de pessoas que produziam conteúdo inicialmente, o que eu gostava e que eu consumia. E tanto que tipo, a minha grande inspiração para o meu conteúdo sempre foi, eu sempre falei isso na página até, era o Bola Presa, tipo, que eles fazem um conteúdo aprofundado, justamente não replicando esse tipo de narrativa. Então, eu sempre tive essa inspiração neles, principalmente. E aí foi uma coisa de aprender com o jogo. Acho que você nunca para de aprender, né? Dizer que também eu sou a mesma pessoa que quando eu comecei a cobrir que eu sou hoje também seria, tipo, exagero, né? Mas eu sempre tive esse foco de, tipo, me aprofundar, de pensar nas coisas em que as pessoas não estão olhando num jogo de basquete, que eu acho que faz muita diferença, acho que mais do que em qualquer outro jogo. Então, acho que esse foi o meu background, assim. Sempre fui muito inspirado no Bola Presa e consumindo conteúdo antes e me aprofundando ao longo do tempo. Acho que foi uma construção de conhecimento e que chegou hoje, que eu tenho muita coisa para aprender ainda e, Um enfim, abraço acho que é pra isso. Denis e pra Danilo, pessoas incríveis, inclusive tava lá na live deles ontem assistindo e comentando. Mas falando em coisas que ninguém vê no basquete, né? Jogadas nas entrelinhas, vamos falar do superestimado Tyrese Haliburton hoje e seu time contra o Knicks. A gente não tinha feito o jogo 3. Eu tinha falado para vocês que íamos fazer em blocos, né, de acordo com as cidades. Então vamos falar do jogo 3 e 4, ambos em Indiana. E vamos começar com o primeiro, apesar de estar um pouco já lá atrás no passado, né? Playoffs já parece que isso foi mês passado o jogo. Acho que é importante a gente falar desse, porque é obviamente o jogo que o Knicks ganha, e dá pra gente traçar muitos paralelos do que aconteceu de certo e errado nesse jogo que refletem as outras derrotas também, né? Mas, primeiro de tudo, ao ir para Indiana, eu acho que é uma situação muito diferente do que aconteceu com o Oklahoma. O Oklahoma sai de 2 vitórias em casa para ir jogar fora. O Indiana não, sai de 2 vitórias fora de casa para jogar em casa, né? E perde uma chance importante de abrir um 3-0 nesse jogo. Depois de construir uma vantagem de 20 pontos no segundo quarto e permitindo uma reação do Knicks, especialmente no último quarto com o Karl Anthony Towns, que não sei se dá esperança pro torcedor do Knicks até depois de ver o jogo 4, mas demonstra que esse Pacers, ele não é tão redondinho quanto parece, né, Matheus? Eu acho que o jogo 3 em si, ele teve. Essa série é muito louca, na verdade, né? Porque são os dois times, acho que, mais loucos, dos roteiros mais loucos dos playoffs, né? Eu acho que o. Até por isso tem aquele papo de que a final do leste talvez esteja mais entretenimento do que a do oeste. Acho que o jogo 4 do oeste foi muito bom também, mas os outros foram decididos mais rápido. Mas eu acho que o jogo 3 é muito louco também, porque a gente viu nos dois primeiros jogos o Indiana tendo essas reações finais, né? Então, o jogo 1, por exemplo, o Knicks o primeiro tempo muito equilibrado, o Knicks abre uma vantagem no terceiro quarto, um dos poucos momentos em que o Knicks consegue controlar o ritmo de jogo da série, que eu acho que é fundamental contra o Pacers. E aí eles tomam aquela virada absurda, o jogo 2 é pau a pau, é lá e cá. Mas no jogo 3 o Indiana chega a abrir 20 pontos de novo, uma situação que o Knicks já tinha vivido, né, nos playoffs contra Boston, e conseguiu duas viradas. E eles conseguem de novo, e acho que muito num ponto que se aplica também ontem, que eu acho que o Knicks tem um paradoxo nessa série, que é a questão de você tem a sua melhor rotação com, né, o seu time titular, com Jalen Brunson, com Karl Anthony Towns, Anunoby, Josh Hart e Michael Bridges. Mas manter o Brunson e o Towns, por mais que eles carreguem o ataque do jogo e da franquia, né, ao longo dos playoffs, tem sido problemático porque esse Pacers é tão redondinho, eu diria, ofensivamente, que eles sabem explorar muito bem os dois. Não necessariamente na defesa individual, mas colocando eles em ações, colocando em movimento, pick and rolls, fazendo trocas de marcação. É, Estamos falando do jogo 3, mas ontem tem um momento muito simbólico sobre isso no jogo 4, que o Knicks está reagindo no final ali, chega a diminuir para 6 e o Haliburton tem uma posse que ele consegue uma troca para atacar o Karl Anthony Towns,
o Rick Carlisle pede um tempo e o Haliburton fica maluco, ele fica meio sem saber o que pensar. Fica meio incrédulo que o Carlisle pediu tempo, porque o Pacers está vivendo de explorar esses confrontos. E a reação do jogo 3 acontece de uma forma muito bizarra, porque o Brunson tem problema de falta, ele tem 5 faltas. O Towns também teve problema de falta naquele jogo, mas ele sobrevive um pouco mais, ele chega em 4, até acho que mais rápido do que o Brunson chega, mas ele consegue se conter no jogo. Ele defendeu muito bem também naquele último quarto, além dos 20 pontos que ele fez. Mas ele consegue. Ele tira o Brunson da quadra e ele coloca aquela formação que todo mundo achou maluca, que era o Delon Wright, o Shamet, o McBride, todos juntos na quadra, que vai contra tudo que o Knicks fez ao longo do ano. E funciona. Por que funciona? Porque você tem mais defensores na quadra e menos gente para ser explorada. O Delon Wright, por exemplo, teve minutos muito bons na virada. O próprio McBride, que eu acho que também entra numa questão do jogo 4, que ontem ele jogou muito pouco, e ele é o cara que ele vai te trazer uma defesa de perímetro sólida, ele também te traz bolas de 3. Né? Inclusive, na reação do jogo 3, o McBride tem uma sequência de 7 pontos, que é onde o Knicks começa a subir a montanha, e a Indiana começa a sentir um pouco o jogo. Então, aqueles minutos em que o Towns faz os 20 pontos, quase todos são com o Brunson no banco. E não que acho que isso seja uma questão de o Jalen Brunson é um problema pro Knicks. Eu acho que é a formação. O Knicks tem funcionado melhor com um deles em quadra do que com os dois ao mesmo tempo. E muito para essa questão defensiva, né? Porque se esse jogo for para uma trocação ampla, como foi, por exemplo, ontem, o Pacers vai ganhar o jogo, porque o Pacers é um ataque, não sei se com mais poder de fogo, mas muito mais organizado, com mecanismos mais próprios. Né? O Knicks é uma coisa um pouco mais caótico, apesar de ser um ataque que nos seus melhores momentos é muito bom, mas é um pouco mais caótico, para um time de um técnico até mais defensivo e tal, e afins. Mas eu acho que tem muito disso, tem muito de rotações certeiras, depois o Town sai um pouquinho da quadra, vem o Brunson, ele consegue comandar, no clutch time você tem um Pacers que sentiu a vantagem caindo, e o Knicks cresce, então, e justamente um dos raros momentos em que o Knicks não deixou essa série ser uma correria, que é uma questão dessa série desde o ano passado, né, que eles se enfrentaram na segunda rodada. O Knicks abre 2-0, abre 3-2, mas o ritmo do jogo sempre foi muito controlado pelo Pacers. E aí entra a questão da profundidade, que o Knicks tinha mais profundidade no ano passado, tinha mais peças de banco para trazer, apesar das lesões que foram devastando o time ao longo da série. Esse ano tem menos, mas quando usou um pouquinho mais, eles tiveram bons minutos, tiveram um bom impacto. Agora, acho que esse é o ponto, né? Como que você torna isso sustentável? Como é que você torna os minutos do Brunson e do Towns mais eficientes juntos nessa série, sem ser tão explorado? Né? Eu tenho uma estatística que o Pacers está chutando 57% quando ataca o Brunson, quando coloca o Brunson em ações, e tem 120 pontos por 100 posses quando ele está na quadra. Então, você tem questões aí. Como que eu consigo manter o meu melhor ataque e não ser explorado na defesa, né? Acho que o quarto período do jogo 3 e metade do terceiro período final foi o momento em que o Knicks melhor soube lidar com isso. Foi o momento em que eles conseguiram deixar o Towns dominar o jogo. Depois o Brunson vem no final e consegue decidir com bolas decisivas. E que eles conseguiram manter uma defesa mais sólida. Você mencionou o Pace é um fator crucial nesse jogo 3. O Rick Carlisle, o Haliburton e o Siakam falaram isso na coletiva depois do jogo, que o Pacers abandonou seu estilo de jogar. A gente sabe, é transição, especialmente nos contra-ataques, mas também quando eles tomam cesta, né? Eles têm essa mania de fazer cesta rápida e o jogo diminuiu de velocidade e a gente assistiu um Karl Anthony Towns muito inspirado. Primeiro, óbvio, pela disputa da vida, ser consequência nos playoffs, e em segundo porque era Dia das Mães na República Dominicana e ele dedicou a vitória e o grande desempenho dele no último quarto à mãe dele que faleceu de Covid. Ele fez 20 dos 24 pontos lá no final do jogo, mas tem dois fatores que eu acho que são ainda mais importantes, além, óbvio, do Anthony Towns ter ido bem, pro colapso do Pacers do outro lado, né? Acho que primeiro é a lesão do Aaron Nesmith no terceiro quarto. O Pacers naquele momento ainda liderava por 13 pontos. Depois o Knicks começa uma virada de 32-18 nos próximos 11 minutos. E não que, óbvio, ele seja o jogador mais importante desse Pacers ou que sem ele não dá para vencer. Mas é um sistema que funciona bem com todas as peças ativas. E não sei também se os jogadores ficaram abalados de certa maneira,
mas foi um divisor de águas dentro do jogo, nesse momento. Parece que não é nada sério, jogou depois, então as coisas no final acabaram bem. E por final, outra questão que a gente sempre fala aqui, a importância de fechar bem os quartos, né? O Indiana colapsa em 3 períodos diferentes, mas os 3 têm um denominador comum. Eles acontecem no final dos quartos. No final do segundo quarto, o time toma um 10-3 nos últimos 3 minutos, erra os últimos 5 arremessos tentados. No final do terceiro quarto, eles perdem a bola 5 vezes, em uns 3 minutinhos, tomam um 7-2 de parcial. E nos 3 minutos finais da partida, eles erram também os últimos 5 arremessos de quadra e são superados por 10-6. O grande segredo para vencer a NBA é fechar bem os quartos. Essa é eu acho que a síntese também do que o Indiana não deve fazer. É aquele jogo importante, é o que o Shai falou ontem, né? O jogo importante para a gente se relembrar do quão é difícil fazer o que a gente está fazendo e cuidar mais para que essas coisas não aconteçam. Alguns outros destaques, acho que o Josh Hart, né, que não tentou nada no último quarto, mas terminou com plus-minus de mais 16 no último quarto. E um Tyrese Haliburton que não conseguiu ser o seu melhor, hein? Já vamos até começar na comparação do jogo de ontem. Foram 2 versões muito diferentes do Haliburton, né? Aproveitar antes que você falou do Nesmith, eu tenho dados sobre isso, inclusive ontem, para falar. Já que a gente já vai entrar no jogo 4, né? O Jalen Brunson ontem, ele faz 31 pontos. 20 desses pontos são nos 7 minutos, os últimos 7 minutos em que ele joga sem o Nesmith na quadra. Ele acerta todos os arremessos, ele consegue ir muito para a linha do lance livre e tal. 20 pontos nos 7 minutos em que o Nesmith não tá na quadra. E nos outros, o Brunson faz, se eu não me engano, 11. E ele tem mais arremessos do que pontos. Então também tem o impacto da defesa do Nesmith, que é um ajuste que o Rick Carlisle achou na série do ano passado, né? Na série do ano passado ele começa com o Andrew Nembhard defendendo o Brunson. O Brunson, pô, atropela nos 2 primeiros jogos. E aí o Nesmith vira um ajuste ao longo da série e ele consegue diminuir o Brunson. Ele tem um pouco mais de altura, tem braços mais longos, né? Você dificulta um pouco a questão do Brunson, sobretudo naquela questão de trabalho de pés que o Brunson faz tão bem próximo à cesta, né? Contra um cara mais alto, mas que tem a mesma agilidade. Então, acho que o Nesmith tem um papel central, e você foi muito bem citar isso, né? A lesão dele do jogo 3 é muito impactante para que o Pacers tivesse perdido. Sobre o Haliburton, ele mesmo falou, né? Era um jogo que eu precisava ser mais agressivo, era um jogo que eu precisava assumir mais as rédeas do confronto. Ele até foi um cestinha do Pacers no jogo 3, mas de fato, o Haliburton tem uma coisa que eu acho que é o melhor até do jogador que é a questão de como ele toma boas decisões justamente nessa questão de fechar quartos, de fechar jogos, né? Essas questões, os momentos decisivos, o Haliburton não é só que ele faz todas as cestas, né? Que tem aquela estatística bizarra que nos últimos 2 minutos ele tem 10 de 12 na temporada. Não é que ele faz os arremessos, é que ele também toma as melhores decisões. Óbvio que uma bola ou outra vai acabar sendo um hero ball. Você pode até falar isso do jogo 1, aquela bola mágica que foi pro overtime, que ele imitou o Red Miller. Foi um pouquinho forçado, meio no improviso, né? Até porque ele perde ali o controle da bola no momento. Mas ele raramente toma decisões ruins. Ele sabe, ele consegue encontrar os passes, ele consegue encontrar a construção correta. Né? Não só na questão da pontuação, mas também em como ele consegue fazer o time dele jogar e potencializar os outros ao redor dele, que eu acho que é a principal qualidade do Haliburton como jogador, e acho que por isso que ele se candidata a ser um, um futuro superstar na NBA, na minha opinião. Eu defendo muito essa tese nos últimos anos, é, porque não é uma questão só dos pontos, é uma questão de o quanto de jogo que ele gera, o quanto de os passes para assistências, né, que é uma coisa que não aparece no box score, mas ele também gera muito isso, ele gera os desequilíbrios mesmo que ele não seja um cara que faz 20 pontos, 25 pontos todo jogo. Então, enfim, acho que, né, isso diz muito sobre o Haliburton. E ontem, acho que o ajuste mais legal que eu vi do Pacers foi a capacidade de fazer uma coisa que o próprio OKC fez muito com o Westbrook, né, nos anos, que era eu faço box outs para direcionar os rebotes para que o Haliburton pegue a bola ou para que o Westbrook pegue a bola naquela época, e ele corra a quadra, e a gente jogue muito em transição, que é essa coisa do pacing que a gente tá falando, que é a Indiana correndo a quadra e jogando rápido. E o Haliburton tem a melhor marca da carreira dele em rebotes ontem com 12, né? Um triplo-duplo,
é absurdo ele ter 15 assistências e nenhum turnover, né? Ele faz muitos pontos, ele tem 5 bolas de 3 no jogo. Mas eu acho que a grande questão de como o Pacers esteve muito no controle do jogo ontem, mesmo nos momentos em que o Knicks ameaçou cortar a vantagem, é muito sobre esse ajuste dos rebotes, como o Haliburton estava sempre ali pegando os rebotes defensivos, e aí você tem um armador pegando um rebote defensivo, você automaticamente tem mais velocidade para sair na quadra, você não precisa que o pivô ali pegue o controle da bola, espere um segundinho ou dois para o garrafão esvaziar e solta na mão do armador, isso aí você já perde, né, o ataque de transição. Então acho que esse ajuste foi muito importante para que ele tivesse o jogo que ele teve. E óbvio, essa questão assim, ele é espetacular, né? O nível de tomada de decisão, ele trocando pontos com o Brunson no primeiro tempo, depois, né, o tipo de construção, os pick and rolls, né? Como ele conseguiu explorar os lugares que ele precisava estar na quadra, esses confrontos favoráveis que eu citei no começo, né? Contra o Towns, contra o Brunson, e não necessariamente só pontuando, criando a vantagem. Pô, tô com o Towns, vai vir uma dobra, vou fazer o passe para dentro do garrafão, o Miles Turner vai finalizar, eu vou infiltrar, vão vir 4 caras em cima de mim, eu vou passar para fora e alguém vai matar a bola de 3 livre. Então essa tomada de decisão, a atitude, e junto com esse ajuste dos rebotes que deu a ele mais as rédeas do jogo, o controle do ataque, e fez o Indiana jogar do jeito que mais lhe acomoda e mais incomoda o Knicks, acho que foi primordial para que o jogo mágico que a gente viu ontem, que para mim é um dos maiores jogos que eu vi assim de playoff pelo nível de eficiência, né? Assim, as pessoas não entendem o quão difícil é você fazer 30 pontos e 15 assistências sem cometer um turnover. Então Você tava falando como ele toma boas decisões, né? Na maioria das vezes ele só toma boas decisões. É muito fora da curva ver o Tyrese Haliburton errar. E a gente vem discutindo isso no podcast o ano inteiro, sobre como a percepção da mídia e muito provavelmente dos jogadores, porque ele foi votado como o jogador mais superestimado da liga, é necessariamente ligado a um jogo muito explosivo e eu acho que muito no aro, assim. Ou então algo mais parecido com o que o Curry faz. Mas no sentido de que o jogo do Tyrese Haliburton, ele não é tão apreciado a nível de grandeza quanto são outros estilos. E aí, a galera entra nesse buraco de não acreditar que o Tyrese Haliburton é tudo isso. E em todos os playoffs, e em todos os momentos em que ele aparece num grande palco, fica todo mundo muito assustado, muito surpreso. Caramba, o Tyrese Haliburton faz isso toda vez? E sim, e assim, quando você assiste, é um jogo palatável. E eu tô falando tudo isso porque as narrativas sobre a pior final da história da NBA já começaram, né? É óbvio que para pessoas que. Na verdade, eu não consigo nem entender como elas assistem o basquete, se elas não gostam de ver o Haliburton ou ver o Oklahoma jogar. Mas esse papo já começou e eu espero que a gente possa ter a oportunidade de ver esses dois jogadores. Eu acho que, óbvio, o Shai ganha MVP, ele é alçado automaticamente ao nível de superestrela, mas competirem nesse palco, nessa final, nessas circunstâncias, tendo carregado o time do jeito que eles carregaram, com obviamente um time muito coletivo e impressionante, mas liderando a geração, eu acho, né? Liderando essa nova cara da NBA numa final muito inédita, em todos os sentidos, de um playoffs muito inédito, mas o Haliburton ontem, ele protagoniza uma das maiores atuações individuais, eu não diria nem só da história dos playoffs, mas da história da NBA, de jogos no geral, né? É um 130-121 com muita imponência e com o mesmo sentimento que eu senti assistindo o Oklahoma jogar tão bem o seu jogo 4 depois de ter perdido o seu jogo 3, que nós somos melhores e nós vamos mostrar o porquê. Não precisa ser um jogo necessariamente fácil, mas é um jogo em que, quando é preciso vencer, a gente vai fazer o que for necessário, que seja de 2 pontos, que seja de 10, que seja de 30. As decisões tomadas dentro de quadra pelo Shai no jogo 4 e pelo Tyrese, especialmente ontem, porque ele não erra, né? Além de tudo, ele não erra, mostram não o merecimento, mas a forma como esse Pacers está se colocando na final, né? E o Knicks tem tentado, tem buscado soluções para uma rotação que é limitada,
para um time que está sofrendo demais com essas trocas de marcação, especialmente com a forma como o Pacers pune os maus defensores, como você mencionou, e tem sofrido, assim, o Jalen Brunson faz 31 pontos, o Towns faz 24, o Giannunobi faz 22, você tem eles três somando 77 pontos, mas ainda assim cedendo 17 turnovers, né, que rendem transições importantes e que são o core desse Pacers. Eu tô muito ansiosa, eu já tô me antecipando, assim, mas tô muito ansiosa de verdade para assistir Oklahoma e Pacers, porque eu fico imaginando a prova de atletismo que não vai ser, né? Ou se algum time vai botar o pé no freio e tentar surpreender o outro de alguma forma diferente, não sei. Mas Aaron Nesmith volta também, né? Peça fundamental. Novamente, ele torce o tornozelo no jogo 3. É o momento pivotal para esse Pacer sair um pouco de linha. Mas 16 pontos, um plus-minus de mais 20, com ele sendo crucial, como você mencionou também, na defesa. O Rick Carlisle, ele é meio maníaco, né? Ontem ele tava falando que as estatísticas exageradas destroem o jogo, ele que é um grande estatístico. Então, se até ele acha que tá exagerado, acho que a gente pode descansar um pouco. Mas ele fica dando umas dicas, né, pro Thibodeau. Tipo, gostei de ver o Precious, gostei de ver não sei quem. E aí o Thibodeau coloca um jogador e ele absolutamente destrói todas as esperanças do Knicks de conseguir alguma coisa diferente, né? Não, esse jogo psicológico da série é muito engraçado, eu acho, o Carlisle falando sobre essas coisas. Ele falou do Cameron Payne também no outro jogo, o Thibodeau não caiu nessa, mas é engraçado. Você falou da final, de eventual final de Pacers e OKC, e eu acho que tem dois paralelos legais. Acho que o primeiro é, obviamente, o que os dois superastros fizeram nesses jogos 4, né? Porque foi o suprassumo do que Tyrese Haliburton e Shai Gilgeous-Alexander são melhores, né? A gente falou muito do Haliburton, o Shai também, acho que como você citou, o KC não teve um jogo fácil, mas você dificilmente naquele jogo teve a sensação de que o Thunder perderia. Justamente por isso, Minnesota teve corridas, Minnesota chegou até a liderar no terceiro quarto, se eu não me engano, também liderou no último em algum momento ali por um ponto, uma viradinha e tal, mas sempre que eles falavam, agora vai, o Shea ia lá e matava uma bola de meia distância super difícil, ou ele fazia uma jogada correta. É, então, assim, a atuação do Shea também você pode aplicar que ontem foi a maior atuação da carreira do Haliburton, mas você pode muito bem falar também que o jogo 4 contra a Minnesota foi a melhor atuação da carreira do Shea. E assim, cada um ao seu estilo, de formas diferentes, né? Para aquele pessoal que também tem a narrativa de que todos os times da NBA jogam iguais, porque todos os times da NBA chutam de três. Tipo assim, é impossível você achar que esses dois caras jogam de maneiras parecidas, né? Além de tudo, essa questão da série. É o duelo de estilos, é o melhor ataque, é o time que joga rápido, porque gosta de correr a quadra, porque gosta de ter a bola e explorar a velocidade, que gosta de cansar adversários, e essa foi uma tática que o próprio Haliburton falou sobre no jogo 1, né, em que o Knicks pareceu cansado no final e tomou aquela virada, que o objetivo do Pacers era cansar o Knicks, porque eles jogavam muitos minutos. E de um outro que também joga rápido, o Thunder também, se eu não me engano, até o Thunder tem um ritmo mais alto que o do Pacers nos playoffs. Acho que ainda talvez tenha mudado ontem, mas o OKC é o segundo ou talvez até o primeiro em pace, porque usa dos seus roubos de bola, da sua pressão na bola, da sua transição, da maneira como consegue defender no ponto de ataque para correr também a quadra. Então, pô, é um duelo de estilos assim sensacional. E sobre a final, que todo mundo já tá criticando, eu acho que tem. Eu até fiz uma trade sobre o Haliburton, o jogo dele ontem, né? E, enfim, eu tracei um paralelo com o Curry. Não que o Haliburton vai virar o Curry ou o Pacers vai virar o Warriors. Mas, cara, vai em 2009, 2010 e fala que o Warriors, o Golden State Warriors, a franquia naquele momento, se tornaria a monstruosidade que se tornou anos depois e que o Curry seria talvez o único jogador aí a rivalizar de uma maneira muito clara com o LeBron nessa geração. Provavelmente você tomaria um choque, seria taxado de louco. E o Curry não tinha um estilo ortodoxo de jogar basquete, né? Apesar do jogo já estar
tendo uma transição de bolas de três e de um jogo mais rápido, não era necessariamente. Você não tinha essa questão de que o arquétipo do Curry vencia campeonatos. É, e ao mesmo tempo, o Warriors era uma franquia que muita gente olhava e falava, tipo assim, sabe? Franquia meio nada a ver. Teve muito sucesso com o Will Chamberlain, teve seus títulos nos anos 70, mas o Warriors não era uma franquia, não era nem metade da monstruosidade que o Warriors é hoje, que talvez se tornou a principal potência da NBA em termos de torcida, em termos de é, engajamento, em E termos valor de também, títulos né? que ganhou Passou o nos últimos Knicks. anos. Então, então assim, assim, as pessoas têm uma visão muito pequena e pensam que, essa final vai ser sem graça. Porque o Pacers ninguém torce pro Pacers, ninguém liga pro OKC. O OKC é um dos melhores mercados, não só da NBA, mas dos Estados Unidos. Cara, isso é nada mais nada menos do que pode ser o começo de uma construção dessas duas equipes a pontos de você tornar esses times mais midiáticos. Eu acho que o Thunder é muito mais midiático do que se fala, até pelos astros que teve nos anos, né? Lá com o time do Durant, do Westbrook, depois agora com o Shea, com essa base super jovem e super legal de se assistir. Indiana também sempre teve times relevantes, né? Desde os anos 90 com o Red Miller, passou pelo Paul George, enfim. Não são mercados gigantes, mas são equipes que, pô, como você assiste o Tyrese Haliburton jogar ontem e você não gosta, você não se apaixona pelo jogo que ele fez ontem. Ou a mesma coisa o Shea, né? O Shea tem enfrentado muito esse hate pela questão dos lances livres e tal, mas compara os números do Shea, por exemplo, com jogadores históricos da década passada, por exemplo, e a quantidade de lances livres que batiam. É o natural. E outra, é um jogador que trabalha mais no garrafão, que trabalha mais com o trabalho de pés, que tem essa questão corporal muito forte no jogo, além só dos próprios recursos com a bola. Então, naturalmente, você vai cavar mais faltas. É uma coisa que é lógica. Então, acho que as pessoas se perdem muito nisso. Às vezes a gente vai enxergar essa final daqui a 10 anos como uma final que marcou época. E hoje as pessoas têm esse problema, porque ninguém vai assistir, porque todo mundo só quer ver o Curry, o LeBron. É óbvio que esses caras têm que ser comercializados, é óbvio que esses caras eles produzem um espetáculo próprio, mas tá acabando, né? A geração está trocando, então acho que tem muito. É muito legal ver esse novo estilo de basquete, esse duelo de estilos, e duelo de dois caras que ascendem como dois dos melhores jogadores da NBA nessa nova geração pro futuro e pro presente. Antes da gente responder as perguntas que deixaram lá no Twitter, vamos fazer uma projeção para o próximo jogo. Diante de tudo que eu vi e das formas como o Pacers vence, e mais do que isso, a forma como o Knicks está exausto, né? Para além de não ter resposta e de. Acho que né, esse paralelo dá para traçar com o Wolves. Os times não podem chegar perto da perfeição. Eles precisam estar perfeitos para vencer. Mas, diferente do Timberwolves, que tem uma rotação maior e consegue contribuir com mais jogadores, o Knicks não. O Knicks está absolutamente exausto diante de um time que se alimenta da exaustão, né? É assim que eles vencem. Existe alguma chave para o Knicks tentar vencer em casa? Lembrando que o Knicks não está jogando bem em casa, né? Até anotei aqui. Perdeu mais do que venceu dentro de casa. São 3 vitórias e 5 derrotas na pós-temporada. O Pacers tem vencido 6 dos últimos 7 jogos fora de casa e 11-0 em jogos que não são o terceiro da série, que são os únicos jogos em que o Pacers perdeu nessa temporada. Existe uma saída para esse Knicks? Então, eu tinha citado muito a questão desse paradoxo, né, que o Knicks está tentando responder de encaixar melhor as suas rotações. Mas eu acho assim, óbvio que você tem que equilibrar um pouco mais. Eu acho que o meu quinteto titular para o Knicks nessa série, e eu acho que o jogo 3 que foi a única vitória, disse muito sobre isso, não seria com o Towns e o Mitchell Robinson. Eu acho que o Mitchell Robinson ajuda bastante nos rebotes ofensivos, né, uma coisa que o Pacers não tem, essa fisicalidade no garrafão. Mas eu teria o Miles McBride como titular. E acho que ontem foi muito absurdo que ele jogou só 15 minutos. Porque ele é justamente o cara que te ajuda nos dois pontos problemáticos do Knicks na série. O Knicks não tem tanto poder de fogo como o Pacers tem para um jogo longo de trocação, isso ficou muito claro ontem. E você precisa de mais defensores, você precisa de mais funcionalidade na quadra. Então eu teria se eu fosse o Thibodeau, eu entraria com o McBride titular e traria o Josh Hart e o Mitchell Robinson
do banco, né? Então, com Brunson, McBride, Anunoby, Bridges e Karl Anthony Towns. Óbvio que, como eu disse, encontrar esse equilíbrio das rotações, então é, conseguir talvez ter momentos em que você escalona mais o Brunson e o Towns na quadra, além dos minutos que eles vão jogar juntos, porque não tem o que fazer sobre isso. Acho que é irreal você pensar que o Knicks vai, sei lá, colocar um no banco. Acho que não faz não faz nem sentido você pensar nisso. Então acho que talvez entender melhor como, né, construir esses minutos, escalonar, ter sempre ter o Brunson dominando. O Towns tem estatísticas nos playoffs de que quando o Brunson não está na quadra, ele produz muito mais. Então acho que o Knicks não é uma questão de uma dependência do Jalen Brunson ofensivamente, assim como o Brunson obviamente pode ser muito capaz de produzir com o Towns fora. Então acho que essas duas coisas são importantes. E acho que assim, o Knicks chegou num ponto da série em que eu não acho que seja real você pensar que o Knicks vai achar uma solução mágica e ganhar 3 jogos, assim, porque como foi o jogo 3 em que o Pacers fez 100 pontos, em que a defesa do Knicks se tornou incrível, em que eles de repente descobriram como jogar em transição defensiva e acompanhar o ritmo do Pacers. Acho que isso não vai acontecer. Então acho que o Knicks tem que procurar ajustes, né, e tentar pelo menos encaixar um jogo assim. E eu acho que eles vão ter que ganhar um jogo nessa loucura, que eu acho que é possível. Eu acho que o Pacers entre si, numa série de 7 jogos, se os 7 jogos forem assim, o Pacers vai ganhar a série. Mas o Knicks é capaz de ganhar um jogo, na minha opinião, né, de tentar ganhar um jogo nessas características. Acho que vai ter que ser o caso. E aí, se você consegue roubar um jogo sob essas regras, e você consegue encaixar um jogo em que você consegue encontrar melhor a defesa, tá 3-3 você vai pro jogo 7 em casa, né? Seja o que Deus quiser. Então acho que óbvio que o Thibodeau, eu mudaria o quinteto titular, eu mudaria essas questões, mas não tem jeito. Acho que o Knicks entrou num buraco em que ele vai ter que ganhar um jogo sob as regras do Pacers, porque tudo que a gente viu nessa temporada, nessa série, na série do ano passado, é de que o Indiana vai ter o controle do ritmo de jogo. É uma das coisas que esse time é subestimado e é um dos melhores. Eles controlam o ritmo de jogo de uma maneira muito clara. Então acho que é isso. Ajustes e o Knicks vai ter que ganhar um Você jogo. tem que falar muito sobre como o Pacers vendeu caro a final de conferência passada e como o 4-0 não faz jus ao que eles jogaram. Mas, enfim, era um Celtics muito redondo naquele momento. E eu acho que muita gente que não assistiu e não se aprofundou naquela série talvez esteja um pouco surpreso de assistir o que tá acontecendo agora, né? Aliás, sem o Halliburton naquela Pois série. é. Vamos Só às perguntas. Perguntaram algo parecido em comparação com dois times diferentes. Primeiro, o fã do Wiggins falou: se o OKC for campeão de conferência hoje, com mais uma masterclass do J-Dub, ele entra em qual patamar de idolatria da franquia? E também, o OKC ao contrário, perguntou: se o Pacers for campeão, o Halley passa o Red Miller na história do time? Vou deixar você começar respondendo essas duas. Isso aí é pergunta difícil, hein? Cara, eu acho que o. É que o Red Miller, eu acho que ele tem um negócio muito simbólico com o Pacers. Eu acho que a tendência é que o Halliburton se torne o maior jogador da franquia, né? Desconsiderando os anos de ABA lá, que o Pacers é tricampeão. Eu acho que a tendência é essa. Eu não sei se chegar às finais da NBA, né, óbvio que tem todo um peso histórico, mas eu não sei se isso torna ele maior. Eu acho que ganhar o campeonato torna ele maior. Chegar às finais, eu acho que pode igualar, porque o Red Miller tem muito também essa questão sentimental do Pacers, né? Tem muito essa questão de ser o primeiro cara que foi lá e construiu, e chegou em final, e jogou 20 anos, e bateu na trave, e nunca ganhou. Então acho que tem essa questão. Acho que se ganhar o título, sim. Chegando às finais, eu acho que você tem uma discussão que você pode chegar numa conclusão de que empata. E sobre o Jalen Williams, cara, ai, 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 difícil, hein? Eu acho que ele não vai estar no patamar assim, de Shea, de Westbrook. Não sei qual a sua opinião sobre Kevin Durant. Não, Será dita, será dita. não quero polemizar. Não quero polemizar. Mas, assim, acho que ele fica um patamar abaixo desses 3 caras. Né? Acho que, né, você tem essa nata da história do Thunder. Mas eu acho que ele entra numa segunda prateleira ali. E acho que, inclusive, grande parte do sucesso do Thunder, apesar de alguns jogos ruins que o Jalen Williams fez na série contra Denver, vem muito do Jalen Williams, né? Uma das grandes. Eu particularmente tinha 2 dúvidas grandes sobre o OKC nos playoffs. Era essa questão da segunda opção ofensiva, né? Porque, né, óbvio que o Jalen Williams e o Chet Holmgren têm um futuro incrível, mas no ano passado eles deixaram um pouco a desejar nessa parte, né?
Inclusive, eu até tenho opinião polêmica de que o Shea jogou melhor que o Luka naquela série de OKC Dallas. Só que é a questão do entorno, né? O entorno do Mavericks foi muito melhor. E não que, não que isso signifique que o Luka tenha jogado mal. Mas o Shea foi absurdo naquela série. E não tendo tanta ajuda dos seus dois principais jogadores. E as bolas de três, o espaçamento. Se você teria um time que consistentemente mataria a bola de três, alguns nomes dos principais especialistas ali, talvez com mais dificuldade de ficar em quadra nos playoffs. Aconteceu, por exemplo, com o Isaiah Joe e tal. Mas a performance dele, o nível de performance dele nesses playoffs é uma coisa absurda, sobretudo nessa série, cara. O jogo do Shea foi absurdo contra a Minnesota, mas o que o Jalen Williams jogou desde o primeiro minuto do jogo 4 é uma enormidade. Bom, eu acho que entrando mais nesse ponto de ídolos e de quem é mais importante para a franquia, a gente mede os 30 times com a mesma régua e eu acho isso praticamente impossível se você pelo menos não separar franquias muito grandes e midiáticas, como é, por exemplo, Celtics, Lakers, de franquias pequenas. Porque se você vai pro Lakers e você não ganha título, você é automaticamente um fracasso, né? Se as coisas não dão certo numa temporada do Lakers, essa temporada é um fracasso. E em times menores, o significado de ídolo é muito diferente, né? Tem jogadores que vão passar a carreira inteira ali, que vão chegar em uma final, ou que às vezes nunca vão chegar em final, não vão ter anéis, e são muito mais importantes do que outros, né? Que vencem posteriormente. Mas o Oklahoma, ele tem uma particularidade, eu acho, né? Desde que ele foi criado e muito bem gerido, ele chega na final da NBA, em final de conferência, revela jogadores num nível de franquia grande. De franquia enorme, na verdade. É o único time que tem 3 MVPs aí no elenco nos últimos anos e acho que talvez na história, não sei, não lembro. É, Nos últimos 12 anos ganhou 3 MVP, é a exato. única vez na história que É, uma franquia fez. é absurdo o que o Oklahoma faz e a forma como o Oklahoma se porta em um mercado muito pequeno, né? É o terceiro menor mercado da NBA. Para com o resto da NBA. A gente tem poder de barganha hoje com absolutamente todo mundo, seja de elenco, seja salarial, seja de pique. Assim, em termos de regra, nós estamos com o regulamento debaixo do braço. É absurdo a forma como de uma tragédia vinda de um 3-1, diga-se de passagem, que é como estamos agora, essa franquia se reinventou mais uma vez, né, para chegar aonde tá. Só que eu acho que durante todo esse período em que a gente sofreu muito, o Westbrook foi a cola que manteve tudo junto, sabe? As pessoas continuaram a gostar de Oklahoma e as pessoas têm um carinho por aquela época que você percebe muito rápido quem assistiu aquele período e quem não assistiu, né? Especialmente com relação ao Westbrook. Eu acho que por mais que o Shai ganhe um título agora e por mais que o J-Dub seja incrível, eu ainda não colocaria eles numa prateleira acima do Russell Westbrook, porque, de novo, para franquias pequenas, o título não é a única coisa que conta, né? Quando a saída de um jogador pode significar até uma mudança de franquia, né? O fim de todos os sonhos que podiam ser reais. O Oklahoma manteve peças que são muito importantes. O Kevin Durant, ele escolheu não fazer parte desse legado, né? Ele escolheu o caminho mais fácil. Eu virei torcedora do Oklahoma por causa do Kevin Durant e a importância e o que eles fizeram durante aquelas runs iniciais é absurdo. Eu ainda coloco ele numa prateleira muito alta em Oklahoma, mas assim, não como ídolo, né? Como jogador. Acho que esse é o mais importante inicialmente. E o J-Dub é muito legal, né? Porque a gente fica falando de prateleira agora, tendo comparado com jogadores que jogaram 10 anos, 8 anos na liga. A gente tá vendo um J-Dub há 2 anos nesse time. O que ele vai ser pra franquia daqui a 8 anos se a gente colocar ele numa primeira prateleira agora, sabe? De novo, é o time que tem mais poder de barganha. A gente já é o melhor time da liga, com a maior quantidade de picks, com um monte de jogador bom pra adicionar, em um cenário em que as coisas estão funcionando
numa velocidade, tipo, 3, 4 vezes mais rápido do que a gente já viu acontecer com qualquer time na NBA. É muito louco quando você para pensar no Oklahoma. Então eu acho que essa questão também da idolatria, ela tá sendo acelerada, sabe? Porque as coisas estão acontecendo muito rápido nesse contexto. Ganhar um título agora vai ser incrível, mas assim, se a gente ganhasse um título agora e aí na off-season eu olhasse pro meu time, ainda é um dos times mais jovens da NBA, o Shai não vai poder pegar o Supermax agora, só na próxima temporada. Todo mundo garantido e com contratos renovados para disputar mais uma temporada, eu ia falar o que eu tô falando há 3 anos, que uma dinastia vai começar, porque é assustador. Então, eu ainda não coloco eles no nível do Russell Westbrook justamente por causa disso. Porque eu imagino que franquias pequenas usam uma outra régua e dá pra gente traçar um paralelo com o Indiana, né? Todos os momentos do Red Miller, a forma como até hoje ele tem respeito, consideração, presença em Indiana, é muito grande, assim, é muito importante. E o Haliburton, óbvio, vai entrar na vanguarda disso. E se vencer uma NBA, se vencer essa NBA, acho que fica na mesma prateleira, mas eu imagino que no carinho do torcedor, Tyrese Haliburton seja maior do que o Red Miller. O Red Miller é quase que sinônimo do Indiana Pacers, né? É bem loucura. Mas vamos pra próxima. O Houston Guy perguntou: pensando numa reformulação do Celtics, que jogadores do time deles vocês gostariam de reforçar no elenco de vocês? Não vale Jason Tatum porque ele está de fora da próxima temporada. Eu acho que assim, pensando no meu time, eu acho que o Derrick White seria o ideal, pensando no Cavs, né? Sei lá, abrindo mão de um Garland da vida, etc. Mas eu acho que é o menos provável de sair entre os três, né? Acho que o Taylor Brown vão sair e o Derrick White, pelo que se diz, também não vai deixar o Celtics. Então acho que fica entre o Drew Holiday e o Porzingis. Eu acho que, assim, é difícil encontrar um time que o Drew Holiday não se encaixaria. Acho que o que ele fez, inclusive, em Boston nesses últimos anos, né? Assim, se tornando praticamente a quinta opção ofensiva e fazendo temporadas regulares até escondidas, mas você viu o reflexo de como ele é um enorme jogador nos playoffs no ano passado, por exemplo. Para mim foi assim, em termos de eficiência, em termos de produção, ele assim brigou ali pau a pau com os Jays para ser o melhor jogador das finais. Então, seria o Drew Holiday assim, realisticamente, né? Acho que o Porzingis, né, eu já tenho um problema muito grande com o Darth Allen, eu não quero o Porzingis no meu time. Eu não sei se é errado até da minha parte, luxúria, pedir mais alguma coisa, querer mais alguma coisa. Imagina, se a gente adicionar um Drew Holiday, a gente vai ter Drew Holiday, Dort e Cason Wallace no perímetro. É um absurdo. Eu prefiro deixar tudo com a Drica por enquanto, porque ela vai estar sem Jason Tatum, ainda tá se recuperando, vocês viram, né? Desde a lesão do Jason Tatum, a Drica nos desfalca mais do que o Neymar. Na live com o Neymar, diga-se de passagem. Você assistiu, Matheus? Que o Neymar não estava presente na maioria do tempo por lá, né? A loja com o Neymar sem Neymar. Maravilhoso. Nada mais Última simbólico. pergunta do OKC Dogs. Ele falou: Pacers versus OKC é a melhor final possível para quem quer ver estilo diferente de estrelas. Um jogador que tem estilo parecido com Jordan e Kobe em seus auges, enquanto o outro tem estilo parecido com Stockton, CP3 e Magic. Seria essa a melhor final que vamos ter nos últimos anos em termos de renovação da liga? Acho que em termos de renovação da liga, sim. Acho que, né, a final do ano passado também teve dois astros dos ditos da nova geração, vamos dizer assim, né, com Tatum e Luka. Mas eu acho que com times mais desiguais, né? Acho que o. Não que o OKC não. Acho que o OKC, obviamente, tem um favoritismo sobre o Pacers, né? Em caso de final. Mas eu acho que até pela questão dos estilos de jogo, talvez seja uma diferença que não se reflita de forma tão grande, né? Acho que o Celtics do ano passado era um time, assim, o Celtics fez do playoff do ano passado uma coisa super protocolar, assim, né? Acho que o Thunder, ele caminha para isso, talvez nos próximos anos, né? Se você pensar na evolução de próprios jogadores, tipo, pô, Keyson Wallace no segundo ano, e já joga um absurdo, o próprio Chet, o J-Dub, a evolução contínua do elenco, né? Acho que pode levar a isso, que eu acho que é o cenário que tá todo mundo assustado nos outros 29 times da NBA, né?
do quão bons eles ainda serão no futuro. Mas talvez o Boston acho que teve uma dominância até em termos de temporada até maior, mesmo que vencendo menos jogos do que o KC esse ano, mas os playoffs, né? Como eles, assim, eles perderam acho que 3 jogos, né, na pós-temporada, então foi bem bizarro, né, de assistir a diferença entre os dois times. E como o Dallas não teve chance, assim, praticamente. Teve uma chance ali no jogo 3 de diminuir para 2-1 e perdeu no final. E os 2 jogos em Boston foram atropelos. Então acho que não. Pelo menos em termos de competitividade, em termos acho que de entretenimento, tende a ser uma final mais legal. Até por essa questão de estilo de jogo. Acho que tende a ser uma final muito rápida, né? Porque, como a gente citou, os dois times gostam de correr. Então acho que isso vai ser muito interessante de assistir. Eu me lembro de uma série até que, vamos dizer assim, bem menos importante, mas que teve essa característica de correria, que foi Kings e Warriors há alguns anos, né? Que os dois times eram fissurados em correria o tempo todo e tal, e teve alguns jogos ali que foi uma loucura. Então acho que vejo assim um cenário parecido e vejo o Thunder, como eu disse, acho que favorito, né, confirmando-se essa final, né? Os playoffs da NBA são muito loucos, mas talvez com um cenário de mais equilíbrio, até porque talvez o OKC seja o melhor antídoto para o que o Tyrese Haliburton faz tão bem, que é controlar o jogo, tomada de decisão, e ele vai ter que lidar com Caruso, com Wallace, com Dort, com essa rapaziada toda aí que, meu Deus. Ao mesmo tempo que o Indiana talvez seja o melhor ataque para destravar o que é tão bom na defesa de OKC, né? Que é um ataque que toma boas decisões, que se movimenta fora da bola, que não fica estático, que é uma coisa que você percebe muito em Minnesota, principalmente com o Julius Randle, né? Nos jogos ruins dele, ele se frustra com a defesa de OKC, fica parado no resto dos jogos e se torna uma coisa muito complicada. Então acho que pelo nível de resposta que ambos têm um pro estilo do outro, eu acho que a gente pode ter as melhores finais da NBA, cara. Desde 2016 19, vai, vai falar, mas assim, pelo menos do nível de 2019, de 2022, né, que foram finais bem disputadas, eu acho que a gente vai ter sim, e quem sabe no ápice aí, voltando a ter não 7 jogos precisa no de final de sete NBA, que também, seria não. muito. Não há necessidade. Apesar que eu tava pensando bastante aqui, né? Faz tempo que a gente não vence uma conferência. Gostaria que fosse hoje. Gostaria que fosse em casa. Gostaria que fosse na frente da torcida e refazer aquelas memórias mentais que a gente tem de momentos que doeram muito depois, né? De ser feliz. É muito cruel ser campeão pra logo depois não conseguir vencer, mas enfim. Hoje tem jogo 5 em Oklahoma. Palpites? Eu acho que, assim, caminhamos para o Thunder fechar a série, né? Acho que, como eu disse, acho que se o Pacers tem o Knicks sob controle, já parece que o Pacers tem o Knicks sob controle, apesar dos jogos serem equilibrados, acho que o Thunder, assim, excetuando um jogo 3 em que a rapaziada tava meio de ressaca, você até comentou no post que eu fiz que sabadão, né, a rapaziada tava meio devagar, mas tirando isso aí, meu, assim, poderia ser um 4-0 tranquilo até aqui. Eu Foi acho a que humildade de fechar em casa. Brincadeira, eu tô fazendo piadas pra não pensar da última vez que a gente abriu 3-1. E, enfim, hoje eu gostaria muito que fosse o jogo do chat. Eu já tenho pedido isso outras vezes e acho que ele tem jogado muito bem, vencido jogos, sendo cruciais para definições nessas séries aqui, mas eu queria um jogo dele de volume de ponto, assim, que ele destrói absolutamente tudo. Não sei se agora é a hora, mas eu acho que o Shai só vai crescer daqui pra frente. Acho que é só jogos mais impressionantes. Então, já pinta um de 50 pontos pra gente ser feliz também. Se tiver 25 lances livres, também não ligo, não. Tô nem aí pra vocês. Fiquem chorando no Twitter. Matheus, muito obrigada por me acompanhar hoje. Sigam o Matheus, faz seu jabá por aí. E a gente volta amanhã. Pô, muito obrigado a você, Agatha, obrigado mesmo. Acho que é a primeira vez no podcast. Espero que você me convide mais vezes. E, enfim, sigam lá o Pisou na Linha. A gente produz arroba Pisou na Linha no Twitter. Também temos conteúdo no Instagram, o mesmo arroba Pisou na Linha. A gente produz conteúdo diário, cobertura diária, notícias, tem muita trade. Se você não gostar de texto, me segue só pelo conteúdo legal, porque eu faço muito texto, escrevo muito, enfim. Se você quiser também, eu trabalho no Jumper Brasil, então colhe lá no site do Jumper Brasil, também cobertura, uma coisa mais noticiosa e tal, no site.
Então, enfim, é isso. Obrigado pelo convite, foi uma honra, né? Valeu mesmo. Do jeito que a Drica tá ausente igual o Neymar, você voltará muito mais vezes, tá, Matheus? Fica tranquilo. A gente volta amanhã pra. Ah, amanhã tem convidado especial direto de Oklahoma, diga-se de passagem. Espero que seja para falar da nossa classificação para as finais. Um beijo.